Tudo bem? Nós estamos no capítulo aqui 7, Inteligência do Coração, desse livro aqui, ó. Peraí que eu não quero sair da página. Como se tornar sobrenatural, Dr. Joe Dispenza, né? Então a gente estava conversando na semana passada e fez inclusive uma meditação falando sobre a coerência cardíaca, coerência do coração. Hoje a gente vai falar mais disso, a gente vai se aprofundar nesse capítulo. E tem umas coisas que eu estava pensando, né, conforme eu estava lendo, estudando, fazendo as anotações aqui, que a gente costuma... o costume é tudo, pro bem e pro mal, né? Então a gente tem uma forma de vivenciar todas as coisas que vem da cultura, vem tanto do nosso vício em paradigmas, em formas de pensar, de sentir, de levar um condicionamento sobre como a gente vive, que a hora que a gente lê alguma coisa assim, se você não estiver com o coração muito aberto, você rejeita a ideia. E é exatamente isso que eu quero bater, esse ponto com vocês, porque não é um wishful thinking, né? Não é algo assim que você pode dizer quando você olha e fala assim, ah, mas isso aí não dá, né? Isso aí não dá para fazer, porque o mundo vai continuar sendo da forma A, B ou C. Então, verdadeiramente, por um tempo, o mundo vai continuar sendo assim. Mas que tempo, cara? Eu não sei, depende o tanto de pessoas que acordem para a forma como agem e reagem no mundo, né? Incluindo a mim, lógico. Desculpa, pera. Aquela coceirinha aqui na garganta, deixa eu tomar uma água. Então, isso aqui não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com algo como lição de moral, façam assim, assado, porque não é projeção do ego. É simplesmente uma questão de uma inteligência maior com uma regulação das emoções e compreensão de quem manda na casa. Porque na medida que eu bato muito nessa tecla, né, que o ego referência ele se sobrepõe ao eu sou, a mônada, a quem você é de fato, a sua essência, né? A gente é simplesmente aquela... imagina a grande vida, né? Tem uma noção muito bonita que vem da Seiichi no Ie, que diz assim, que Deus é a fonte luminosa e nós somos a luz emanadas dessa fonte. Então, quando a gente se reconhece como sendo essa luz, porque a gente é, de fato, é a nossa natureza primordial, esse é o campo causal, né, que a gente tem, é o campo anterior a todos os outros 6 corpos que a gente tem. Então, é o primeiro, é a nossa origem, é quem a gente é, de fato. Então, quando a gente se alinha, porque quando a gente vem para cá, a gente não vem pura e simplesmente, você deu uma luzinha aqui, né? Dei uma luzinha, agora quem manda é o ego. Porque, na verdade, o ego é um joguete, ainda que pareça. Quando a gente tem o ego referência, o ego que manda em tudo, que ele tá fazendo uma boa coisa, não necessariamente ele está, e na maioria das vezes ele está fazendo errado. Aí você fala, como assim? Né? Você é contra o ego? Não, não sou contra, eu sou totalmente favorável ao ego, a gente precisa dele, vamos honrar o seu papel, vamos agradecer, mas acontece que o ego, ele é simplesmente uma parte, e ele tem que fazer a parte que lhe cabe, e não usurpar a parte que cabe à nossa luz, ao corpo causal, à nossa essência, quem a gente veio ser porque a gente é, né? Veio ser aqui na terceira dimensão, né? E não deixar com que o usurpador tome conta. Então são duas partes importantes nossas, mas que cada qual desempenhe bem o seu papel, é isso que eu quero dizer. Outra coisa, ninguém aqui vai se tornar bobinho por fazer qualquer coisa centrada no coração, como a gente vai ver, porque pode criar uma resistência, se bem que eu acho que quem segue esse canal não vai ter esse pensamento. Passa pela cabeça, mas depois manda ele embora. Mas se tiver alguém aqui novo, e que tá achando alguma coisa estranha quando fala, vou seguir o coração e vou ser bobo dos outros, não. A pessoa que segue o coração não significa, a pessoa que ela tá centrada no coração, não significa que ela vai ser boba, pelo contrário, porque ela vai ter muito mais leitura de campo. Aí você fala, como é que é essa leitura de campo? Então tá, quando a gente tem o campo muito pequenininho, amesquinhado, porque a gente fica bloqueando as emoções e acumula emoção pesada lá dentro, e aí tem vários bloqueios que são dos 3 chakras primeiros, né? Então, quando a gente tem isso e a gente não trabalha essas emoções, o que acontece? Aquela energia para sustentar esse bloqueio vem do campo, e aí o nosso campo vai ficando pequenininho, encolhido, e aí a gente não consegue fazer leitura das outras pessoas de forma adequada. O que a gente consegue fazer? Projetar os nossos medos, nossos temores, os nossos traumas nos outros e achar que essa é a realidade. E aí é o ego agindo. Por quê? Porque está se valendo daquelas memórias
que ainda que elas sejam importantes, mas elas não estão sendo ajustadas com o coração. Elas não estão sendo ajustadas. Então imagina que o coração, ele vai dividir, ele vai fazer a ponte, como a gente vai ver aqui, né? E eu já falei no nosso encontro passado, entre os 3 chakras inferiores, que são chakras da sobrevivência, e os 3 superiores, né? Então, quando ele está fazendo a função adequada, sim, você não deixa de ter a recorrência das suas memórias, mas passa pelo crivo do coração, passa pelo crivo dessa energia superior que chega e que anima nossos chakras superiores. Então, não é porque você está centrado no coração que você não vai perceber a maldade. A única questão é que você vai fazer, pelo contrário, você vai ter uma energia, um campo eletromagnético expandido, né? Porque a gente funciona como uma toroidal, né? Então, esse campo eletromagnético que se expande, ele se comunica com outros campos e verdadeiramente, antes que a pessoa abra a boca, ele vai conseguir fazer uma leitura. E essa leitura é fidedigna. Então, não é aquela pessoa que ela está sempre suspeitando de tudo, ela está ancorada na maldade. Pelo contrário, ela está ancorada não no ego referência do bonzinho, porque isso também existe muita incompreensão, que se a pessoa não fizer os exercícios adequados e ela fica, eu quero ser boazinha, boazinha, ela está simplesmente mastigando aquelas emoções ruins e ela não está fazendo o trabalho interno que tem que fazer. Então ela vai ter resposta que não é autêntica. O que é uma resposta autêntica? E uma resposta autêntica da pessoa que está cultivando sempre as emoções pelo coração. É fazer a leitura de campo, porque o campo dela está muito grande, porque recebe informação e sabe decodificar. Por quê? Porque quando chega aqui, não só o coração faz a leitura, como os chakras superiores, esse aqui também, aqui você não está vendo, mas ele amplia a audição. Muita gente que está aqui, eu tenho certeza que já teve essa audição ampliada para fazer leitura de campo, de forma inconsciente, mas isso abre quando você está aberto para isso. Então, presta atenção que o que a gente vai falar aqui também tem uma outra coisa, tem outro caso que o Dr. Joe Dispenza conta que é legal ele ter contado, porque ele fala, eu vou me jantar nesse caso e depois eu não preciso fazer isso, eu só digo que foi a menção a isso. Que ele estava chegando, acho que foi na casa dele, e tinha um barulho, né, um rosnado insistente, ele não chamou o cachorro, não era, ficou preocupado e nessas horas, lógico, ele teve uma resposta de estresse, porque é uma resposta que o sistema nervoso, a parte que é o sistema simpático, porque você tem o sistema nervoso automático, que você tem o sistema simpático e o parasimpático, né? Então o sistema simpático é aquele que vai te preparar para a luta ou fuga e começa a te dar diversas cascatas químicas para te preparar para isso, né? Onde o fluxo sanguíneo vai para as extremidades, para você correr, para fuga. Então o que a gente sabe disso tudo, né? É que a gente tem respostas de estresse pontuais para as situações que estão acontecendo. E por esse exemplo que ele está dando, então ele teve todas as reações físicas, né? A nuca, arrepiar a nuca, então o coração disparar, acelerar. O que ele fez? Ele foi, acho que para o celeiro, pegou uma arma e pegou uma lanterna para poder entender o que estava acontecendo. E nisso que ele se deslocou e estava voltando, ele viu uma puma e o filhote se afastando. Então ele estava muito próximo, né? Poderia ter sofrido um ataque, porque, lógico, ela estava com o filhote, se sentiu ameaçada pela presença de um ser humano. Graças a Deus não foi, deu tudo certo, a natureza foi preservada, o bichinho também, e ele também se preservou de ter que passar por isso. Mas o que ele fala? Fala, numa situação dessas, é lógico que é importante que você tenha o estresse. Então, nada do que a gente tem deve ser mencionado de uma forma negativa, mesmo o ego, porque tudo faz parte e é importante, mas usado na devida proporção, porque depois quando a pessoa pratica a coisa do coração, volta mais rápido e essa variabilidade que ele fala que é um instituto, o HeartMath Institute, né, que é parceiro, então faz essa questão, esse estudo da variabilidade do coração cardíaca e picos, momentos assim de estresse, quando verdadeiramente existe uma ameaça, são importantes que aconteçam, porque dão resiliência, porque trazem coisas boas, né? Traz mais saúde, mas não é para você ficar no estresse crônico, porque da forma como a gente vive, a gente é bombardeado o tempo todo pela TV, né? Pela mídia e agora pelos youtubers, que sempre estão falando sobre os estados de maior
catástrofe, beligerância, enfim, de todas as coisas ruins. E não é que a gente não deva saber, mas eu sempre falo uma coisa interessante que de repente pega o jornal, eu assino o jornal e eu vejo por lá. Por quê? Porque você não tem aquela coisa tão forte de uma emoção carregada que te chega com palavras, com sons, com imagens. Não que você não possa ver, mas não faça disso um hábito diário, porque isso vai te tirar do prumo, né? Então é um conselho, cada um faça aquilo que quer, mas é um conselho que eu dou porque eu faço isso e resolve muito na minha vida. E eu vejo pessoas que chegam em mim e falam: Carla, esse é um momento horrível, momento horrível, né? Horroroso, horrível, onde a gente vê muita catástrofe para acontecer. E você tá rindo por quê, menino? Porque a questão aqui é que eu não tô sintonizada com isso. Quando a gente tem a capacidade de continuar rindo, sorrindo, né, não rindo, é porque a gente não tá sintonizada com aquele desastre, com aquela coisa horrorosa, com aquela coisa toda. Porque eu não vou dar força para que aquilo aconteça. Eu não vou ser mais uma pessoa a estar vibrando na frequência negativa, ainda que eu possa ver e ter ciência dela, é importante que eu tenha. Cada vez que eu vejo alguma coisa que não é boa, né, para a vida de outras pessoas, eu sinto. Mas uma questão é sentir e entregar para o cosmos, pedir a mutação e não se envolver, né? Porque sentir é importantíssimo. Ninguém aqui tem que virar psicopata que não sente nada. Ninguém aqui tem que virar pessoa sem sentimento. Tudo que é nosso, a gente aproveita. Até as questões de raiva. E isso, a pessoa que ela tem muita emoção, ela tem muita força, tudo, ela também tem um poder de criar imenso. Porque emoção é matéria-prima, que a gente fala que seres de outros universos perderam essa capacidade, ou talvez não tiveram antes, de ter essas emoções à flor da pele. A questão é, como que eu pego esse bem bolado, como que eu coloco no coração, como que eu direciono, e aqui vocês vão ver, a gente vai dar uma olhadinha, direciono, né, para mente, coração, coração e mente, e como então eu tenho a possibilidade de ter energia criativa de sobra e realizar muita coisa, ser um novo estado de ser, fazer as coisas e também atrair as sincronicidades do campo. Então vamos lá, ninguém vai deixar, só para recapitular o finzinho antes de retomar aqui, ninguém vai deixar então de reconhecer a importância do estresse, a importância dessa resposta de luta ou fuga. Isso não é um estresse crônico, não, é um estresse pontual em situações que assim exijam que a gente se comporte, né? E aí, além disso, eu acho que a gente tem que ter também a noção de que ninguém, que é o que eu falei no início dessa conversa aqui, ninguém vai ser bobinho porque sustenta o amor no coração, ninguém vai ser vítima do meio, porque você começa a ter uma intuição e leitura de campo, essa intuição é até essa leitura de campo que você faz, de quando alguém é um predador, de quando alguém é perverso, porque não é o bonzinho do ego, veja a diferença entre o amor que se sustenta pela gratidão, pela empatia, por todos os sentimentos maravilhosos que tem e que te põe aqui pro alto, do que ficar, eu sou bonzinho, amor, 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 mas não sente. Ou então assim, e aí tudo é um grau de imitação que não é um grau sentido de intenção e autenticidade que parte daqui. Então veja a diferença, porque ela pode salvar a tua vida e te levar para picos de conquistas maravilhosas, do que ficar só nessa coisa que da cabeça, né? A cabeça é muito boa, mas ela tem que ter funcionar junto com aqui, né? Então, não só tentando fazer as coisas, manipulando, porque quando você está manipulando, tentando controlar tudo, você está no terceiro chakra, que é aquele que tenta controlar. Então, mas Carla, a gente não tem que controlar as coisas? Tem, mas esse controle que a gente tem que fazer tem que ser sobre a gente mesmo, tem que ser sobre aquilo. A maior vitória é a vitória a maior conquista é conquistar você mesmo, é ter domínio sobre as suas emoções, ter domínio e reprogramar a tua mente, o teu coração para se alinhar e ser quem você veio para ser. Então é isso que a gente busca aqui. E não são palavras vazias, coisas curtinhas, porque eu estou sempre estudando e passando para que vocês façam. Então seja com a minha ajuda dessa forma, seja com a minha ajuda profissional, de forma individual ou de outras formas que eu possa disponibilizar, que eu estou trabalhando com isso também, mas o importante é que você faça o teu papel, pega esse conhecimento, coloque em prática, mude a sua vida, vamos estudar, vamos fazer, porque sempre dá tempo. Vamos lá, então. Gente, tô na página aqui 200, então eu vou fazendo aqui as anotações do que eu considero importante, né? E depois trago aqui para vocês. Vamos lá, o que ele tem aqui? Então ele fala do HMI, né, que é o Heart Math Institute,
Tem que fazer aquela, falando em português, tá com a tecla SAP em português, tem que passar para inglês, né? Onde que vai a língua? Como é que vai agora, né? Bom, então aqui, ó, ele fala o seguinte, que essa parceria, que ela parte de um pressuposto, de uma ideia, que é a ideia que eles compartilham aqui, a crença compartilhada, de que para criar um novo futuro, a pessoa precisa unir uma intenção clara, que é um cérebro coerente, e uma emoção elevada, um coração coerente. Então, gente, quantas coisas que a gente fala, né, sobre para você de tela mental, né? Então vou fazer uma mentalização de alguma coisa. Então, quando você vai fazer uma mentalização de alguma coisa, você tem que ter a intenção, você tem que saber aquilo que você quer, a intenção clara, você tem que ter a ausência de dúvidas, você tem que ter o mérito, a questão meritória, você sentir que você merece aquilo que você está fazendo, porque enquanto você não sentir, não adianta, né? E a ausência de dúvidas, que isso vai se concretizar. Então é aquela fé absoluta. Então são esses 4 quesitos que você precisa ter para que você realize sua tela mental. Mas aí ele fala uma outra coisa aqui, porque tem gente que fica batendo. Gente, o sinal que a gente emite pelo campo eletromagnético que é feito só pelos pensamentos, ele é pequenininho. E aí quando você põe as batidas do coração, aí você fala, tá batendo o coração, pode ter um campo pequenininho, pode. Quando você libera energia dos 3 chakras inferiores e você no coração começa a colocar as energias aqui e aqui, né? A se focar e sentir com todo o teu ser as energias de amor, amor incondicional, não é aquele amor que a gente fala que é amor, mas não é amor coisa nenhuma. De gratidão, quando a gente começa a sentir com todas as fibras do nosso ser, amor, gratidão, liberdade, sustenta, quanto mais tempo você sustentar isso por dia, seja 15 minutos por dia, todos os dias que vocês vão ver aqui da oficina dele, que essas pessoas conseguem de maravilha na própria vida. Então vamos ver. Bom, então tá, então você precisa... só que eu não concluí essa ideia, desculpa. Então, quando eu voltei aqui que eu entendi que precisava concluir. Porque ele fala assim, então tá, então quando você tá com essas emoções elevadas, o teu campo eletromagnético ele vai ser 1000 vezes maior do que o campo aqui. Só que um influencia o outro. Quando esse aumentou, ele aumenta aqui de cima também e forma um todo, um campo eletromagnético único, que é tipo oval assim ao teu redor, que ele tende a crescer quanto mais você retém essas emoções todos os dias, cultiva e fica ali vibrando nelas por um tempo adequado, né, em estado meditativo. Então você vai mudar tudo na sua vida. Calma, senta que lá vem a história que vocês vão ver. Então aqui, ó, aí ele fala o seguinte, que essa parceria que eles fizeram era para estudar como que acontece, por quê? Porque ele faz as oficinas, então por isso que foi feito o Dr. Joe Dispenza com tantas pessoas que iam lá com esse instituto. Então o que eles queriam ver? Quando você você leva essa coerência cardíaca. O que é essa coerência cardíaca? Então diz que a gente tem diversos pensamentos e sentimentos no decorrer do tempo e vai mudando essa frequência cardíaca, ela não fica uma coisa constante e uniforme. Quando você equilibra o teu coração sempre com emoções muito positivas, então normalmente você está deixando o coração mais ritmado, certinho, mais em frequência mais elevada e você vai ter diversos efeitos maravilhosos. Olha só que legal também uma coisa aqui, ó. Quando estamos em coerência cardíaca, aqui eu vou falar todas as coisas boas e benéficas que acontecem, né? Podemos acessar a inteligência do coração, que o HMI define como fluxo de consciência e insight, porque uma coisa afeta a outra, lembra? Que experimentamos quando a mente e as emoções são trazidas ao equilíbrio e à coerência por meio de um processo que nós mesmos iniciamos. Essa forma de inteligência é experimentada como um conhecimento direto, intuitivo, que se manifesta em pensamento e emoções benéficos para nós e para os outros. Então, gente, você quer manifestar sabedoria? Sabedoria está no coração. A mente, quando eu fiz assim, não significa que a mente seja igual ao cérebro, não. Mente, ela está em tudo. Por quê? Porque você tem o mental superior, o mental inferior, e o cérebro é só uma forma de decodificar. Só que diz que essa mente não é só decodificada pelo cérebro. O coração também tem uma mente própria, que foi descoberta aqui, eu vou falar daqui a pouquinho aqui para vocês isso. E eu acho também que quando a gente pensa nos outros sistemas nervosos, que tem neurônios também, que são os chakras, também tem essa própria inteligência. As células têm a própria inteligência, a gente já viu aqui. Então, quer dizer, a mente está se manifestando como um todo, né? Tem as mentes independentes, as pequenininhas, a grande, que é tipo, que tá aqui lá atrás, que tá animando tudo isso aqui,
Então, assim, é um grande conjunto, né? Onde começa, onde termina as coisas, a gente não sabe direito, mas vamos na fonte do que a gente pode, do que a gente consegue fazer. Então, tá, então beleza, ó. A coerência cardíaca, ela começa com o pulsar estável e coerente do coração por meio do cultivo, prática e manutenção de emoções elevadas. Aqui eu vou falar de novo para vocês, que eu acho que eu até falei da outra vez, mas só para vocês falarem quais emoções são essas, é só título de exemplo, tá? Gratidão, reconhecimento é um tipo de gratidão, né? Inspiração, liberdade, bondade, altruísmo, compaixão, amor e alegria, tá? Então é isso. Que mais? A ponte do coração. Não tem mais coisa que a questão de saúde, gente. Os benefícios da coerência cardíaca são numerosos, incluindo redução da pressão arterial e melhora no sistema nervoso, né? Aí aqui, ó. Tudo, né? Só que aqui ele tá dando alguns exemplos só. Então, assim, eu tô com pressão alta, começa a fazer isso, que você vai ver que sua pressão vai descer. Tende a descer porque tudo vai controlar aqui. E uma das primeiras coisas é a forma como o coração tá mandando, tá bombeando sangue. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode pensar é pressão arterial, né? Melhora do sistema nervoso. Então, você pode achar que tem algum problema com o sistema nervoso. Imagina que você tem o sistema nervoso no corpo inteiro também, que são os nervos que ligam, né, todos os sistemas. Então, com essa melhora, vai chegar sinal adequado em tudo quanto é lugar, né? E aqui, ó, quando você mantém esses estados emocionais elevados, independente da condição do ambiente externo, porque, gente, isso aqui que bate muito também é que a vida não vai se adequar, ficar tudo perfeitinho para que você possa estar vibrando nessas emoções. Se você esperar que essas coisas venham de fora para te trazer tudo isso, você nunca vai ter uma vida boa. Quando você começa a produzir essas emoções aqui dentro e cultivar essas emoções, e aí é que tudo vai ter coerência e você vai sintonizar com situações que tais. Você vai mudar a tua bolha, você não muda o mundo, você muda a tua bolha. Mas se cada um mudar a sua própria bolha, a gente muda o mundo, né? Então, olha que perigo que é quando a gente começa a falar dessas coisas para o sistema. Mas vamos lá. Olha que interessante também como é que vai afetar a mente. Quando você mantém esses estados elevados, independente das condições do ambiente externo, aqui, você pode ter acesso à intuição de alto nível, que permite melhor compreensão de si e dos outros. Veja o que eu falei aqui, hein? De não ser bobinho dos outros. Ajuda a impedir padrões estressantes da sua vida. Por quê? Porque aí você já não vai cair em certas esparrelas, em certas situações, né? E você vai ter, não vai estar naquele padrão. Aumenta a clareza mental, né? E promove a melhora na tomada de decisão. Então, gente, tudo isso aqui tá sendo essa coisa do equilíbrio. Aí, ó, você lembra uma coisa do avião também? Para que eu possa ajudar a pessoa que está do meu lado, colocar uma máscara no rosto dela, eu tenho que primeiro colocar no meu rosto. Aí, tem gente que fala assim, ai, mas você é arrogante porque você acha que você tem que pegar a máscara primeiro, não outra. Não, gente, não importa, não importa. Aquilo que a gente quer nos outros e no mundo, a gente tem que ser aqui dentro, tem que ser primeiro, antes na gente. Posso cobrar nada de ninguém se eu ficar sendo uma pentelha, se eu ficar sendo uma pessoa incoerente, não é? Então, mas a outra pessoa foi bem mais que eu e não sei o quê, então vamos sair do julgamento. Vamos fazer o seguinte, cada qual sempre faça o seu serviço de propósito, porque a gente não muda o mundo, a gente muda a gente. Aí, quando a gente estiver vibrando uma coisa muito boa, quem estiver no nosso entorno pode decidir ficar próximo ou se afastar. Por quê? Porque eles vão ou sintonizar com essa harmonia que a gente está criando, ou eles vão embora. Mas eles começaram a fazer igual a você, eles estão, nossa, vibrando alto, bem mais rápido. Eu falo, que beleza, assim me ajuda também, entendeu? Então, não sou eu que sou uma star, que sou uma estrela, que sou melhor que ninguém, porque não existe isso, nós somos centelhas, né? A gente emana da fonte. Então, o que precisa é cada um que faça seu trabalho, porque daí a gente vai ter menos trabalho no futuro. Tudo vai fluir melhor, mais fácil, facilitado, tá bom? Então vamos voltar aqui. É a ponte do coração. O coração é a interseção, que eu já falei aqui no começo da conversa, mas para explicar melhor. O coração é a interseção de 3 centros inferiores, associados ao corpo terreno, e aos 3 centros superiores, associados ao eu superior. Serve de conexão com o campo unificado e representa a união da dualidade ou polaridade, é onde a separação, divisão e energia polarizada se fundem para se tornar um, onde os opostos como yin e yang, bem e mal, positivo e negativo, macho e fêmea, passado e futuro se unificam.
Quando o coração se torna coerente, o sistema nervoso responde aumentando a energia do cérebro. Gente, mas antes de ir para aqui, até porque eu vou fazer o seguinte, para que tenha mais, vocês assistam até o final, eu vou deixar mais curto esses vídeos. Já dá um like se você gostou de tudo isso, porque aqui já tem praticamente tudo, eu já vou gravar na sequência um outro vídeo. Poderia fazer maior, mas eu quero ter mais retenção de vocês e eu preciso que vocês participem e me ajudem contando que vocês estão gostando. Eu tô vendo que tem muita gente participando, isso é muito legal, dando like. Super agradeço, não porque por nada, mas porque eu vejo que o meu trabalho está valendo a pena, porque está sendo um trabalho de formiguinha, isolado aqui no consultório, né? Mas assim, tenho colocado dinheiro, eu até quero colocar quando eu tiver, né, com essa abundância ali, mas a questão é que tem momentos e momentos que você pode, até você tem outros projetos para fazer, para se dedicar, em detrimento daqueles primários, né? Mas a minha questão aqui é a felicidade de aprender tudo isso, colocar em prática. Eu medito todos os dias. Eu confesso que eu voltei a meditar com constância, não faz tanto tempo assim. Olha que eu medito há muitos anos, mas tem épocas que você para. Então eu voltei para ter essa constância faz pouco tempo. E a gente sente o tanto que é bom, né? Nossa, vai mudando tudo. E é isso então, ó. Dá o like aqui que você gostou, comenta, por favor. Me fala alguma coisa que talvez eu não saiba, porque tem muitas coisas que eu não sei, principalmente da área de biológicas, eu aprendo aqui. Tento fazer um resumo também, para não ficar enfadonho para as pessoas que também não entendem como eu não entendo. Eu leio e entendo aquilo, lógico, né? Mas não é o meu campo de estudo biologia, parte de biológicas ou medicina, né? Quer dizer, medicina está dentro da área de biológicas. Mas é isso. Um beijo para você. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Namastê!